Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a variação da resistência do concreto, né? Por que o concreto, dependendo da idade, ele varia, né, muito a sua resistência. Tem muita gente que pensa que, por exemplo, quando a gente faz uma análise do concreto há 7 dias, o concreto tem resistência, né? E assim por diante ele vai aumentando, 14, 28 dias ele aumenta. Tem muita gente que pensa que isso só aumenta, né? O concreto só aumenta, a resistência aumenta infinitamente. Não é assim que acontece. O concreto também ele perde resistência. Por quê? Como eu já falei para vocês em algum vídeo anterior, né? Que existe um efeito Rush, né? O efeito Rush é o quê? Quando você tem um ensaio, né? O ensaio é uma forma fácil de falar, né? Quando você tem uma carga aplicada a uma longa duração, né? Sobre longa duração, por exemplo, aí 1 ano e meio, 2 anos, você perde resistência porque no concreto ele tem vazios, né? Tem água e isso acaba saindo do concreto, do corpo de prova. Quando você faz um corpo de prova rápido, né? Que é o ensaio de laboratório, você não tem isso. Quando você faz um ensaio de longa duração, sobre uma carga de longa duração, você tem uma perda de resistência, né? Isso aí o Rush, né, comprovou isso com uma carga mais longa, por exemplo, 2, 3 anos, tá? Se você pegar uma carga, né, um carregamento e testar ele, né, aplicar uma carga num tempo, por exemplo, aqui de 20 minutos, né, um tempo de 20 minutos, você vai ter uma determinada resistência, né, e uma determinada deformação. Você vai ver que se você aplicar uma carga durante um tempo de, por exemplo, 100 minutos, essa resistência vai cair, né? Vai começar a cair. E se eu aplicar em 7 dias, ela vai caindo. E aqui, por exemplo, se eu aplicar, né, um tempo infinito, né? Essa resistência vai diminuir, porque devido à fluência do concreto, né? Devido à fluência. Quando eu chego num certo valor, né, que eu vou chamar de 100% da resistência, que é aos 28 dias, eu tenho um valor que ele é considerado um valor que eu vou usar no projeto. E isso vai diminuindo com o tempo, né? Por exemplo, se eu pegar um pilar, vou explicar isso de uma forma melhor para vocês. Eu pegar um pilar aqui, né? P1, primeiro pavimento. Esse pilar ele foi dimensionado para uma carga, certo? Esse prédio aqui ele tem, digamos que, sei lá, 12 pavimentos. Ele foi dimensionado para uma carga, né? Mas obviamente que essa carga não vai ser adicionada nele, tipo, daqui 1 mês, daqui 2 meses. Essa obra vai demorar 1 ano, 2 anos para ser executada, né? Então, ela vai sendo adicionada aos poucos, né? Então, esses vazios e essa água ela vai sendo retirada aos poucos. E com 28 dias, que é o dia referente à norma, né? Que é a quantidade de dias que eu uso no projeto, independente se ele aumenta depois ou não, é a resistência que eu vou usar. Dependente disso, com o passar do tempo, ele vai perdendo a resistência, esse concreto, devido à fluência, né? A fluência, por exemplo, 3 dias ele tem uma quantidade, 6 meses e outra, e com 3 anos ele perde um pouco dessa resistência, né? Então você pode medir também a determinada resistência, por exemplo, em um certo dia, por exemplo, 7 dias, 8 dias, 9 dias. E a partir do momento que eu vou adicionando carga, né, eu vou incrementando carga no meu prédio, vou criando o próximo pavimento, o próximo, até chegar na resistência, digamos que ele deveria suportar esse pilar, né? E quando ele vai chegar nessa resistência, ele vai diminuir, né? Vai diminuir a resistência, por exemplo, N seria a carga que ele ia suportar, ele vai diminuir um pouco a resistência. Ah, mas não entendi nada, João. Não entendi nada, não sei o que está falando. Vamos ver aqui. Eu posso determinar a resistência do concreto em um determinado dia, né? Determinado dia. Eu vou chamar aqui essa resistência, né? Essa resistência, e esse T aqui nessa função é o que é a idade do concreto em dias. Idade concreta em dias, né? Eu vou ter aqui um coeficiente beta 1, né? Que esse coeficiente beta 1 ele está relacionado aqui diretamente, né, com a função exponencial, né,
essa função exponencial ela vai depender do tempo, né? E esse S aqui, ele vai ser o tipo de cimento que você vai usar, né? Então, é fácil entender. Se eu relacionar o tempo que eu vou usar com o tipo de cimento, eu já posso chegar na idade de concreto, por exemplo, 10 dias, por exemplo. 10 dias. Por que o cimento, né? Porque o cimento, por exemplo, dependendo do cimento, você vai chegar numa carga mais rápido e uma carga mais elevada. Por exemplo, o cimento de alta resistência inicial, né? Que é o ARI, né? ARI, não sei como é que o pessoal gosta de falar. O ARI é um cimento de alta resistência inicial. E você vai chegar numa carga mais alta, mais rápido. Não necessariamente que essa resistência vai ser maior durante o tempo, mas você vai chegar mais rápido. Isso faz com que, por exemplo, se eu pegar aqui um pilar, né, e eu fizer uma análise, eu posso saber se eu posso tirar a forma e o escoramento desse pilar, né, em determinado dia, sei lá, 7 dias. Por quê? Porque ele vai atingir uma resistência mais rápida, né? Isso para muita gente é bom, para muita gente não é tão eficiente, tá? Mas como é que eu faço para decidir aqui, né, para calcular a resistência do concreto em determinado tempo, né? Eu só aplico esse B1, né? Esse meu B1 aqui é o meu coeficiente principal. E aqui eu vou chegar na resistência, né? Nesse FC aqui, na verdade aqui não está multiplicando. Aqui é a resistência A, né? A 28 dias. Aqui. Fica melhor uma vírgula aqui. Resistência a 28 dias, né? Por exemplo, se eu colocar aqui 28 aqui, 28 dias, que vai dar 1, né? Vai dar 1 aqui, 1 menos 1. E eu vou depender só do tipo de cimento, né? Então, e aqui já vai ficar a fórmula normal. Por que eu não vou fazer exercício aqui? Por que eu não vou fazer exercício? Porque esse vídeo aqui, essa fórmula de achar a idade do concreto em dias, é só uma questão de informação mesmo, tá? Isso aqui a gente não usa para dimensionamento. Por quê? Porque a gente vai usar já o concreto em 28 dias. A gente não vai se importar com o tipo de cimento no primeiro momento, a não ser que seja uma obra mais complexa, uma obra que seja mais, que você precise de uma execução mais rápida, que você tenha orçamento mais elevado para você ter um cimento, por exemplo, ali, né, e consiga tocar essa obra mais rápido, né? Como é que eu faço para me achar isso aqui? Eu vou calcular esse B1 e vou usar esse S aqui. Esse S vai depender do tipo de cimento. Eu vou colocar aqui na tela a tabelinha, né? É referente, na tabela, as informações referentes ao tipo de cimento. Por exemplo, você tem CP1, CP2, CP3, até CP5 e tem um ARI, né? Aí você vai ter um valor menor que 1, coeficiente menor que 1, e você vai achar aqui a resistência em tempo, em dias. Isso aqui você pode fazer uma análise na obra, né? Uma análise, você como engenheiro de obra pode fazer uma análise do concreto. Aqui você pode fazer um laudo, né, de perícia, né? Você pode reforçar uma estrutura fazendo esse cálculozinho. Lembrando que tanto você pode entrar com o tempo, né? Você entra com o tempo e você acha a resistência. Como você pode entrar com a resistência e estipular, né, um tempo, né? Você estipula um tempo aqui mais ou menos. Que idade esse concreto tem, né? Para você fazer uma verificação e fazer um possível laudo de perícia, né? Então, por que eu quero falar isso, né? Porque eu quero dizer por que tem esse 28, né? Por que esse 28? Isso tudo foi para falar que tem na norma 28. Mas por quê, né? Porque dependendo do cimento aqui, você tem aqui, ó, por exemplo, o cimento aqui. Esse traçado aqui, que eu fiz, traçado preto, ele faz referência ao cimento CP, CP3 e CP4. Né? Você vê que ele demora mais um pouco para atingir a resistência, né? Ele não atinge uma resistência tão alta, ele vai... E nesse ponto aqui
é o ponto que eu vou chamar de... Eu acabei fazendo aqui um pouco errado, né? Mas tudo bem. Esse ponto aqui são 28 dias. Porque aqui eu tenho uma relação, essa relação aqui, exatamente aqui no 1, né? Que é quando eu atingo 100% da resistência que eu quero, né? Para a norma, que a norma é 28 dias. Então, a resistência que eu quero, quando eu atingo 1, aqui eu atingo 100% dessa resistência. Eu faço uma relação de FCJ, FC 28, né? Que é a relação de dias que eu quero com relação a 28, eu tenho 100% referente ao dia que eu quero, né? É complicado? É um pouquinho complicado, tá? Olha só, quando eu tenho esse traçado aqui azul, né? Traçado azul, beleza. Eu estou usando o cimento CP1 e CP2, né? E quando eu tenho o vermelho, estou usando o CP, colocar aqui vermelho, estou usando o CP5 e o C e o árido, vou chamar. Então perceba que o cimento de alta resistência ele atinge uma resistência maior mais rápido, né? Então, ele atinge uma resistência maior mais rápido que em relação aos outros. Então eu consigo, por exemplo, retirar a forma de um pilar, se eu, por exemplo, quiser, aos 7 dias seria atingir uma resistência desejada, certo? Então o que é que aconteceu aqui, ó? Aconteceu que aqui nos 28 dias eu tenho uma interseção, né? Interseção para todos os cimentos, né? Todos os cimentos, eles aos 28 dias eles chegam a 100% da resistência que eu quero. Então por isso que a norma adota 28 dias, né? Isso tudo para falar, né, que a norma, por que, né, que é 28 dias a gente usa a resistência do concreto. Então a norma, ela, vou colocar aqui o gráfico da norma, que é mais ou menos isso aqui, né? Mais ou menos simplesmente isso aqui, né? Eu pego essa resistência, que é a minha resistência que a gente viu lá, que eu vou usar FCK, né? Que depois eu vou minorar, né, também. E essa resistência aqui é exatamente aos 28 dias, que eu posso tanto calcular para qualquer dia, né? Vale ressaltar que vai aumentar um pouco, vai, aos 28 dias, mas a norma diz que eu vou usar aos 28 dias e pronto, né? Então já é mais uma segurança, tá? Então foi o que eu falei. Eu falei sobre como achar a resistência do concreto em um determinado dia, né? Por que que isso ocorre? E a conclusão é que a gente, com 28 dias, a gente usa aqui, independente do cimento que a gente está usando, né? A gente usa o FCK, né? Que é o que a gente coloca lá no programa, para a gente calcular o nosso projeto, que é o que a gente calcula as vigas, os pilares, que usa esse FCK, que é exatamente a resistência 100% aos 28 dias, né? Então, por que isso é importante, né? Porque o concreto ele não cresce progressivamente, né? Ele diminui por causa da fluência, mas com 28 dias eu uso para efeito de projeto o FCK, que é a resistência desse concreto, que depende do tempo, né? Aquela formulazinha lá vai depender do tempo, né? Do tempo aqui, do tipo de cimento, né? Eu coloquei aqui na tela para vocês, que vai definir aqui a resistência característica. Agora, né, para que eu, às vezes eu posso usar uma tabelinha, né? Então eu vou colocar a tabela aqui também na tela, que é os valores da relação de dias com o FC, né? Resistência a 28 dias. Você tem a idade do concreto 3, 7 e 28. E dependendo do tipo de cimento, você chega, né, numa porcentagem mais rápida. Por exemplo, aqui, o árido, né, você com 7 dias você já chega a 82% da resistência, né? Enquanto o CP3 você chega a 68%. Né?
E aquilo lá que eu falei, né? 28 dias você chega a 100%, que é o que eu uso, né? Que nós vamos usar, o que é usado, né, pelos corretistas. E você considera 28 dias, você chegou na resistência 100%, você vai usar no projeto. Então, por isso que todos esses valores aqui estão com o valor 1, né? Então, você pode usar também essa tabelinha para achar o seu coeficiente para você usar para calcular a resistência em qualquer idade. Tá ok? Não vou me alongar muito nesse vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Para você receber o aviso de quando eu postar um novo vídeo no canal, se inscreva aí embaixo, ative as notificações no sininho, clique em gostei se gostar e pode comentar aí embaixo tirando alguma dúvida. No celular é o mesmo procedimento abaixo do vídeo. Inscreva-se e ative as notificações clicando no sininho.